Oi, eu sou a Leandro e hoje estou aqui para falar sobre a segunda temporada de House of the Dragon, uma série que está disponível no Max. Now I find myself in an impossible position. All hail King Aegon! The enemy usurped my throne. We're going to King's Landing. Bom, gente, no último domingo a gente teve o último episódio da segunda temporada de House of the Dragon, ou A Casa do Dragão. E essa temporada, ao invés de 10 episódios, a gente teve 8 episódios de mais ou menos uma hora e pouquinho cada um. Eu acredito que eles tomaram essa decisão de fazer menos episódios para conseguir remanejar o orçamento que eles tinham e distribuir ele melhor para cada episódio. Aqui, então, a gente vai ser inserido na história poucos meses depois dos eventos da primeira temporada. A gente não tem um grande salto temporal, mas a gente consegue perceber que alguns cabelos cresceram, que alguns personagens envelheceram um pouco. Então a gente tem essa passagem de tempo, mas que não me incomoda muito, afinal de contas, Game of Thrones também não sabia fazer passagens de tempo muito bem definidas ao longo de suas temporadas. E aqui, então, a gente vai ter os dois lados se preparando para conflitos eminentes. O lado dos pretos, que apoia a Rhaenyra e estão em Pedra do Dragão, e o lado dos verdes, que apoiam o Aemon e, na verdade, a Alicent e o Otto, que é seu pai, que estão em Porto Real depois de todos os conflitos e todas as tramóias que a gente viu na primeira temporada. Mas aqui a gente vê que esses dois lados já estão se preparando militarmente, então já se fala em guerra, já houve algumas batalhas, os apoiadores ao longo do reino já estão se movimentando, até porque ambos os lados já convocaram as grandes casas de Westeros que se ajoelharam para cada um dos lados para entrar nesse conflito. E a gente vai ter, então, ao longo da temporada, vislumbres dessas grandes casas, como os Lannisters, os Starks, os Baratheon. Todas essas casas vão surgindo ao longo dos episódios e é bastante interessante ver como elas vão reagindo a tudo que está acontecendo, já que os Targaryen estão brigando entre si, e aí eles vão precisar escolher um lado também. Eu gosto bastante de como essa dinâmica das casas aconteceu nessa temporada, e como a gente pôde ver diferentes locações para além de Porto Real e Pedra do Dragão, que foram os focos principais da primeira temporada. Falando um pouquinho dos personagens principais, eu não vou entrar em todos os personagens e tudo que aconteceu aqui, porque são muitos personagens e esse vídeo ficaria gigantesco. A gente tem a Rhaenyra, ela tá muito apreensiva em como as coisas estão caminhando, ela não quer entrar na guerra, mas é o único jeito que ela tem de reivindicar o trono que é dela de direito. E ela então vai tramar planos para tentar captar mais pessoas, para tentar arrumar domadores de dragões para os dragões que estão sem domadores lá em Pedra do Dragão. Ela tenta também reforçar o bloqueio que existe em Porto Real, impedindo que a comida chegue pelo mar. E também ela tenta causar revoltas na população de Porto Real para que eles clamem o nome dela. O Daemon tem a ideia genial de ir para Harrenhal sozinho. Ele vai passar grande parte da temporada lá. Eu vi muita gente reclamando de como o Daemon ficou preso a Harrenhal e que não gostou muito de como o personagem esteve nessa temporada, mas eu acho que essa estadia dele longe da Rhaenyra serve para duas coisas. Primeiro, para contextualizar tudo que está acontecendo nas terras fluviais e também para a gente ter um pouco de escape desse jogo dos tronos que estão entre os Targaryen. Mas eu acho que o Daemon tá ali muito mais para uma jornada de autoconhecimento. Eu vi muitas pessoas reclamando dessa jornada dele, mas em alguns momentos eu achei bem interessante, principalmente como a série brincou com a gente de será que isso é verdade? Será que ele tá enlouquecendo? E a série não contou pra gente o que é real e o que não é disso, e eu acho que isso é um grande acerto de deixar tudo nesse ar de fantasioso. Eu gosto bastante
da jornada dele, mas eu concordo que se arrastou além do que eu esperava nessa temporada. A Alicent continua em Porto Real, ela tá bastante apreensiva também com o rumo que as coisas têm tomado, principalmente durante as batalhas, a gente consegue ver que ela fica muito apreensiva dos filhos talvez não voltarem. Apesar dela não ser a melhor mãe da série, a gente consegue ver que ela tem um carinho meio torto pelos filhos e ela tá sentindo muito a dureza da guerra e não é a única coisa dura que ela está sentindo nessa temporada, se é que vocês me entendem. E falando nisso, o Criston Cole continua aquela mala sem alça que ele sempre foi e ele sempre vai ser, que é um personagem detestável que eu não suporto mais ver na tela e eu não vejo a hora de ver este homem morrendo. Ele se tornou Lorde Comandante da Guarda Real e também mais pra frente na temporada ele vai ganhando vários títulos, vários cargos e eu não consigo entender como uma pessoa totalmente incompetente quanto ele consegue ganhar tantos títulos e ser o funcionário do mês em Westeros. Mas isso é papo pra outro vídeo. Não gosto desse personagem e nada vai me fazer gostar. E aqui também eu gostaria de fazer uma menção honrosa pra Rainha Rhaenys, que nos deixou essa temporada. Ela era uma das minhas personagens favoritas. Eu acho que ela sabia dialogar muito bem com ambos os lados. Eu gosto bastante de como ela era uma mulher forte, mesmo ela sendo a rainha que nunca foi. E como ela tinha orgulho de ser uma guerreira que ela era. E foi muito bonito o episódio em que aconteceu aquilo, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu acho que ela merece como personagem, porque ela foi muito diva, ela colocava o Daemon no lugar dela, ela falava as verdades que a Rhaenyra precisava escutar. Então é uma personagem que eu gosto bastante e eu acho que ela vai fazer bastante falta na série, vai deixar saudades. E depois dessa contextualização aqui, gente, eu preciso dizer que eu gosto bastante de House of the Dragon, eu gosto bastante do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, só que eu acho que eles tiveram um pequeno problema aqui, que foi um problema também que acometeu, na minha opinião, Game of Thrones. Eu acho que eles não sabem muito bem usar o tempo disponível para os episódios, porque se eles fazem a decisão de fazer um episódio maior para ter menos episódio, eu não quero enrolação. Eu quero que a gente vá direto ao ponto. Eu entendo que essa temporada foi gravada durante a greve dos roteiristas e que eles não podiam mudar o roteiro e que às vezes algumas cenas não fazem muito sentido porque elas foram gravadas fora da ordem cronológica e isso não podia ser mudado depois por conta da greve. Mas eu acho que algumas coisas poderiam ter sido diminuídas, algumas narrativas poderiam ter sido resolvidas mais rápido, porque quando os personagens estão envolvidos em tramas que precisam dos dragões, tudo é resolvido muito rápido. E isso me incomoda um pouco nessa temporada. Principalmente na parte em que o pessoal vai tentar montar os dragões. E ali a gente começa a perceber que algumas situações são mais corridas que outras, porque algumas situações custam mais caras que outras. Isso é uma crítica que eu faço com dor no coração, porque eu gosto muito de ver as cenas dos dragões, mas eu também gosto muito da política de Game of Thrones. E eu entendo que é uma série muito cara, os dragões estão cada vez melhores e mais bem feitos, mas eu acho que a gente também não pode se perder e entender que ali foi um período histórico na história de Westeros que envolvia muitos dragões. A gente tá vendo a dança dos dragões e ter personagens que têm dragões e esses dragões nem são mostrados na série, pra mim é um erro. Eu sei que eles conseguem fazer muito bem cenas que vão deixar a gente querendo ver mais. Eu sei que eles conseguem resolver algumas situações muito bem. Por exemplo, a cena que existiria uma batalha no episódio e o episódio é cortado e quando a gente volta para aquela cena, tudo já tá destruído, aquilo cria uma tensão muito boa, pelo menos em mim, e é uma resolução de não precisar gastar 50 milhões de dólares, 30 dias e 30 noites gravando uma cena de batalha. Ali a gente entende que os dois lados estão perdendo. E é uma resolução muito fácil. Mas eu acho que gravar essa série durante a greve dos roteiristas prejudicou ela em alguns momentos. E principalmente momentos que não precisavam ter diálogos que se alongam tanto, não precisava ter situações que se alongaram para além do necessário.
E isso principalmente envolvendo o Daemon lá em Harrenhal. Eu acho que aquilo ali poderia ter durado 2, 3 episódios, mas a gente chega no último e ainda tá ele correndo em volta do próprio rabo. E aquilo ali ficou um pouco maçante até pra mim que tava gostando. E dito isso, pra mim essa é a maior crítica que eu tenho pra fazer. Porque tirando esses pequenos problemas de produção e de roteiro, eu acho que a série tá cada vez melhor. Eu acho que ela tá maior, mas na medida certa. Eu acho que os personagens são muito bem escritos. Eu acho que os efeitos especiais melhoram a cada episódio. E pra mim é impressionante ver como uma série de TV consegue fazer tudo aquilo tão bem, principalmente se a gente considerar que ela é gravada em cenários reais e isso faz muita diferença. Existem planos belíssimos. A HBO também construiu vários cenários para serem usados, né, durante essa temporada, que também estão muito bem acabados, que a gente não consegue perceber o que ali é real e o que foi criado em estúdio. O uso do CGI para ampliar cenários me incomoda um pouco, mas nada que me tire muito da experiência. Os dragões, como eu já disse, estão incríveis. As atuações dessa temporada, os atores são muito bons. A Emma Darcy, a Olivia Cooke, são assim atrizes muito boas. São personagens complexos e as atuações são complexas e é muito bom poder ver isso e poder ver esse jogo de poder que fica um lado empurrando a culpa pro outro. É muito interessante. Eu gosto bastante de como a série se desenvolve, apesar de ter algumas críticas, principalmente pro último episódio. Eu acho que ele deixa um pouco a desejar, mas depois eu me peguei pensando. Game of Thrones também fazia isso. Tinha um penúltimo episódio muito bom e tinha um último episódio que servia bastante para os personagens se realocarem na história e se prepararem para o que estava vindo a seguir. Eu acho que é um jeito de prender a gente para a próxima temporada, porque é uma batalha muito grande, vai vir na próxima temporada, mas é uma pena que essa próxima temporada vai demorar 2 anos e a gente só vai ver em 2026. Mas como eu disse, eu gosto bastante de tudo que aconteceu aqui. Eu acho House of the Dragon uma série muito boa, uma das melhores séries que está na TV hoje em dia. Eu até comentei no meu trabalho falando, nossa, como é bom ver série boa. Série que a história é boa, que a produção é boa, que os efeitos especiais são bons, que as atuações, acima de tudo, são muito boas. Porque eu, principalmente, que vejo bastante coisa ao longo do ano, às vezes me pego num ciclo eterno de ver coisa ruim e tentar tirar leite de pedra. E ali, pra mim, House of the Dragon é só sentar e absorver aquela história, porque ela já tá muito bem escrita. Tanto nos livros, quanto agora nessa adaptação. Dito tudo isso, pra mim, House of the Dragon é uma série 9 de 10. Eu acho que o que atrapalhou essa temporada foi mais a greve dos roteiristas do que o roteiro em si. Eu acho que o roteiro ele precisava ser mais lapidado, mas como eles já tinham finalizado o roteiro antes da greve, eles falaram: vamos gravar isso aqui mesmo pra gente não perder 1 ano de produção. Então eu culpo mais a greve do que o próprio roteiro, mesmo sabendo que ele tem bastante falhas e também já sabendo que ele se afasta bastante da história dos livros, mas isso é um papo para outro vídeo. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem ele com seus amigos que gostam de House of the Dragon ou desse universo de Game of Thrones, ou que não sabem muito bem o que assistir na Max. Se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer no YouTube. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. É isso, um beijo, até mais e tchau!